Olá pessoal, bem-vindo a mais um webinar Saraiva Educação. Meu nome é Tássia e eu sou analista pedagógica de conteúdo para soluções universitárias. Nosso webinar de hoje será sobre um assunto de interesse de muitas instituições, o ENAD. O ENAD deste ano vai ocorrer no dia 24 de novembro e abarcará os cursos de saúde e tecnologias. A novidade deste ano é que cursos de exatas e áreas afins que não estavam previstos de serem avaliados também entrarão no rol de avaliação. Porém, o ENAD é muito mais do que somente uma avaliação. O resultado das instituições no ENAD deve refletir o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Por isso, hoje no nosso webinar nós vamos trazer uma discussão sobre a importância do diagnóstico dos alunos para a tomada de decisão pedagógica dentro da IES. Para isso, trouxemos uma convidada muito especial, coordenadora dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção do Centro Universitário Newton Paiva, Juliana Barbosa. Juliana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Juliana, nós vamos começar contextualizando para os nossos espectadores sobre os SINAES, que é o Sistema de Avaliação de Educação Superior. O SINAES hoje ele avalia não somente as instituições, como os cursos e o desempenho dos alunos. Nesse sentido, o ENAD é um instrumento direto para medir o desempenho dos alunos, tanto a nível nacional e até mundial. Como que você vê a importância da avaliação, tanto a nível nacional quanto para as instituições de ensino superior? É de extrema importância essa avaliação. Assim, muitas pessoas ainda questionam, né? Mas mais por falta de conhecimento. Né? Essa avaliação começou com o antigo provão, em 1996, em 2003, que passou a ser chamado de ENAD, né? E ele vem sofrendo alterações para melhoria, né, da prova, dos dados adquiridos através dessa prova. E, na verdade, é um conjunto de informações. Né? Nós temos a prova em si, mas tem um questionário que o estudante também preenche e que ele conta um pouco da vida dele e da vida dentro da instituição. Tem a avaliação da questão de professores, de infraestrutura. Então, é um conjunto muito grande. Então, a gente consegue, desse conjunto de informações, tirar o CPC do curso, então é uma nota específica do curso, né? O IGC, que isso já é para a instituição de ensino. Então, são muitas informações que a gente retira através, né, desse processo. Com certeza. E mais do que isso, né, Juliana, mais do que ressaltar a importância dessa prova, eu acho muito importante a gente também entender a estrutura dela. Né? Hoje a gente sabe que a prova é dividida entre questões objetivas e subjetivas, tanto de conhecimento específico quanto de conhecimentos gerais. E sempre com um viés muito prático e não aquele viés teórico tradicional. Sim. No entanto, a gente tem o conhecimento que as diretrizes curriculares, eles dão autonomia para que cada instituição faça o seu próprio currículo e suas próprias avaliações internas. Como que você enxerga que essa dinâmica conversa com a prova do ENAD, que é uma prova externa? Então, eu acho que é a questão de entender a prova, entender o que se quer com o ENAD, e é muito simples, porque tem toda uma documentação, né? Não é nada que cai do céu da noite. Existe uma documentação que explica tudo, quais diretrizes, quais competências e habilidades. Essas são as duas palavras importantes. Competência e habilidades serão cobradas desse aluno. Então, se a instituição de ensino, o corpo pedagógico, né, os coordenadores entendem como funciona, é muito fácil você alinhar com o objetivo do curso. Né? Você começa a trabalhar de uma forma diferente. Né? Não questões certo ou errado, aplicação daquele conhecimento no dia a dia, né? Realmente na formação, o que esse aluno precisa, né? Na profissão dele, como que ele vai atuar, como que esse conteúdo vai levar para a atuação realmente para o mercado de trabalho. Isso tem que ser visto. Muito interessante, Juliana, e você comentou aí sobre a questão das habilidades e das competências, né? Eu acho que uma grande dificuldade é como trabalhar isso, né? Igualmente você falou, como ensinar isso para os alunos e como medir. Então, nesse sentido, como você sugeriria que deve ser trabalhado essas competências e habilidades e qual que é a sua opinião sobre a estrutura da prova atualmente, por ser mais focada nessas competências e nessas habilidades? A estrutura hoje, a gente pode falar que a estrutura da prova está bem interessante. Como se preparar, né? Como trabalhar essas habilidades, essas competências? Então, a gente tem que primeiro entender a matriz curricular daquele curso.
que disciplinas que são ofertadas e qual o conteúdo ofertado em cada disciplina. Então, é um primeiro passo. Depois, quais essas habilidades e competências que serão cobradas? Qual disciplina trabalha? Todas? Não necessariamente. Um conjunto muito grande, né? Vou mostrar aqui rapidamente uma planilha. Só um pedaço dela. Então, tem as disciplinas, né, ao longo do curso, as competências e habilidades e qual disciplina, né, eu consigo trabalhar essas competências e habilidades. O professor, né, tem que entender isso. Isso não é um trabalho só da gestão do curso. Porque a gestão está lá pensando em tudo, mas quem está em sala de aula, né? Então o professor tem que entender como funciona, né? A gente deve pensar em novas metodologias, né? Já que a prova não é uma questão seca, é uma questão que tem que ter um raciocínio lógico, né? Tem que entender a aplicação disso. Então novas metodologias em sala de aula vão ajudar a trabalhar melhor esse aluno, né? São assuntos que estão sendo discutidos no meio acadêmico de forma bem abrangente hoje em dia. Então, acho que o primeiro passo é esse. Entender qual habilidade e competência cada disciplina do seu curso trabalha e pensar o que fazer para conseguir atingir o objetivo. Ótimo, Juliana. A gente tem em mente também que mais importante que essa estrutura da prova é o modelo de item ENAD também, né? Que a gente sabe que são modelos bem específicos, né? E nós da Saraiva Educação acreditamos que são modelos adequados para medir essas competências e essas habilidades que você mencionou. Eu queria saber, na sua opinião, se há alguma recorrência, alguma tendência nesses itens ao longo dos anos, né? E se sim, como que você identifica ou como que a gente pode trabalhar nesse sentido? Sim, existe recorrência e é muito simples a gente identificar. O INEP faz um trabalho muito bem feito ao final da prova, depois de toda a correção, que eles liberam 2 relatórios. Um relatório síntese do curso no geral, então o resultado daquele curso no país, né? E analisa todas as questões, inclusive, cada questão, o que foi trabalhado naquela questão, qual que seria a resposta, o porquê daquela resposta. E tem um outro relatório síntese da instituição, então você sabe o seu curso exatamente como foi. Né? Então, é um relatório que é liberado todo ano, né? Após um ano mais ou menos após a realização da prova, e que é um material extremamente importante. Né? E vou passar aqui só um pouquinho. Eu, junto com o meu NDE do curso de mecânica, a gente fez uma análise do ENAD 2005 a 2017. Então, a gente consegue ver, por exemplo, o número de disciplinas abordadas em cada prova. Isso é mostrado muito claramente. Os conteúdos que foram. Então, a gente consegue ver aqui, teoria de vibrações, 10 questões dela, no acumulado desses anos. Né? Lembrando que no intervalo de 3 anos e agora no intervalo de 2 anos. Tá? Então, eu consigo ver a teoria das vibrações caíram em todas essas provas desses anos todos. Né? Então, a gente consegue ver tudo isso, né? O conteúdo versus a área de conhecimento, tudo isso é tirado desses relatórios. Né? Então, eu tenho certeza que um conteúdo vai cair? Não, mas eu sei qual que é a tendência, isso eu consigo ver. E eu acho que, em outras palavras, né, Juliana, o que a gente está falando é sobre como utilizar os dados do ENAD, né, mais do que conhecer a estrutura da prova e conhecer a estrutura das questões, como utilizar o ENAD para fornecer diretrizes para o planejamento pedagógico. Exatamente. Né? Como que você vê essa questão da relação entre o ENAD, os resultados do ENAD e dos relatórios que você trouxe para a gente com o planejamento pedagógico da instituição? Tem que estar muito linkado, né? Não porque só você quer ir bem na prova. Claro que toda instituição de ensino quer tirar uma nota boa, mas não só isso, é porque realmente a prova consegue te nortear. Né? A gente consegue colocar mais prática no curso, isso é extremamente importante. Né? O mercado de trabalho vai cobrar isso daquele profissional. Então, a gente consegue montar todo o projeto pedagógico do curso em cima dessas diretrizes, né, as DCNs, claro, de cada curso, em cima do que a prova está exigindo. Então, é um estudo muito interessante, não é da noite para o dia, né, mas a gente consegue montar toda a estrutura do curso a partir desse processo todo. E o ponto de partida de todo esse processo é realmente a identificação
dos conteúdos, habilidades e competências que estão defasados, exatamente, né, no curso. No curso. É interessante aplicar o quê? Uma prova diagnóstica, né, dessas habilidades. Aí você consegue ver qual é o nível desse aluno, aonde que eu tenho que melhorar, o que eu posso trabalhar mais. Mas pensar muito num conjunto, não só na prova, acaba virando, né, só ensinar a fazer a prova, não é isso. Né? É tirar a parte boa desse processo e melhorar o curso. Você comentou aí sobre as provas diagnósticas. Quais ferramentas você considera que são essenciais para fazer esse diagnóstico? Quais ferramentas que a instituição pode tirar proveito para fazer esse diagnóstico, para construir o planejamento pedagógico? Acho que são vários. Uma prova em si, elaborada para cada disciplina, né, no estilo do ENAD, cobrando o que deve se conhecer, é interessante, né? Mas o aprofundamento até um pouco psicológico ali dos alunos, entender como é a realidade desses alunos é importante, né? O feedback do professor, ele está em sala de aula, ele está acompanhando o que está acontecendo, né? O que a gente vê hoje, que a gente recebe um aluno no ensino superior que está acostumado com provas padrões. E quando a gente já no primeiro período apresenta questões que ele tem que ter um raciocínio lógico maior, né? Ele tem que intercalar as disciplinas, a prova não cobra um conteúdo específico, ele assusta, né? Então a gente tem que ensinar isso para ele, que ele tem que pensar, abrir o pensamento dele, né? Sair da caixinha, né? Então a gente tem que mostrar como fazer isso para o aluno. Você comentou sobre o papel do professor, né? Nós, particularmente aqui da Saraiva Educação, admiramos muito o trabalho dos docentes nas instituições e reconhecemos o papel ativo que eles têm nessas propostas de intervenções pedagógicas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já que você comentou sobre isso, quais que você considera que são os principais desafios nessa interface direta do professor com os alunos dentro da sala de aula? Primeiramente, os alunos ainda não entendem muito o que é o ENAD. Eles acham que é apenas uma avaliação, que quem se beneficia é a instituição, né? Não é isso. O aluno se beneficia muito. Então, é importante mostrar para o aluno todo esse processo, o que acontece, como é feito, né? O professor tem papel fundamental nisso. E quando a gente muda a metodologia de ensino para ele aprender a intercalar, integrar as disciplinas e mostrar que, olha, eu vou te mostrar aqui um caso real que você vai encontrar depois de formado e você tem que resolver agora, ele achar que não, no meu caso específico de engenharia, eu preciso só saber fórmula, né? O porquê que isso é necessário. Então, sim, o professor, para mim, é o papel fundamental em todo o processo. Bacana. E você tocou em 2 pontos, assim, que nós consideramos essencial. O primeiro é que, nas nossas experiências aqui dentro da Saraiva Educação com a solução ENAD, nós vemos que muitas instituições têm dificuldade em dar o próximo passo, o passo depois que eles recebem o simulado diagnóstico, que é transformar esse diagnóstico em ações. E o segundo grande problema, que é como engajar ativamente os alunos dentro desse processo de intervenção. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até considerando que as instituições hoje de ensino superior, as decisões de intervenção pedagógica, elas são tomadas muito pela coordenação do curso. E muitas vezes essa estratégia pedagógica que é adotada, ela não é claramente transposta para os alunos. Sim. Então, assim como você comentou, os alunos ficam sem entender qual que é a estratégia pedagógica, quais são os benefícios da prova, e nós da Saraiva Educação acreditamos que é primordial que o aluno tenha ciência dessa estratégia para ele ter um melhor desempenho na prova. Como que você vê a inter-relação dessas questões dentro da instituição? Bom, é importante fazer eventos de sensibilização. Explicar realmente para o aluno como é feito a prova, né? O porquê. Tem muita aluno que acha que vocês estão me obrigando, né? Não, tem uma decisão, né? Isso vem lá do Ministério da Educação, tem todo um procedimento, tem todo um porquê. O aluno tem que ser muito claro para ele, não tem que esconder nada, né? Ele tem que entender. Outra coisa é a participação do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, né? A decisão, ela não pode ficar presa na mão de um coordenador, né? Então, esse NDE, ele ajuda a pensar o curso. Então, ele que vai se reunir após todo esse diagnóstico e conseguir trabalhar o que nós vamos fazer para melhorar este aluno, né?
Então, acho que o trabalho, se não for a várias mãos, não vai ser um trabalho bem feito. Você mencionou aí sobre o coordenador, né, que é outro papel bem ativo nesse processo de intervenção pedagógica. Como que você vê, né, até na sua própria instituição, nas suas experiências, que as atribuições se diferem entre professor e coordenador, inclusive nesse processo de integrar os alunos nessa estratégia pedagógica também? O curso, obviamente, precisa de um coordenador, uma pessoa que vai trabalhar mais a parte administrativa e burocrática, digamos assim, do curso. Mas ele tem que estar integrado com o professor o tempo todo, né? Quem dá o relatório para ele, né, o feedback, tudo que está acontecendo, né, o aluno tem evoluído, não tem evoluído, é o professor. Então, reuniões frequentes, né, para troca de experiências, nada mais rico que isso, né, é de extrema importância. Juliana, nós já passamos por pontos aqui como estrutura da prova, importância da prova, modelo dos itens ENADES, preparação dos alunos e a intervenção do professor nessa preparação. Mas tem um ponto muito importante também, que é a preparação dos próprios professores nesse processo de intervenção pedagógica. Como que você acha que isso pode ser realizado nas instituições? Sim, esse é um ponto muito importante, né? Porque aluno preparado é professor preparado, né? Então, é necessário que o professor, desde o momento que entre em uma instituição, ele já receba as informações do que é o ENADE. A gente não pode esperar apenas um ano desse evento para trabalhar. O trabalho é contínuo, né? Então, esse professor tem que receber algum material explicando. Palestras são interessantes, né? A gente tem sempre ali o início e final de semestre, onde não tem aula, né, mas o professor está na instituição, é um ótimo momento para trabalhar com esses professores, né? Então, explicar todo esse processo, né, mostrar os relatórios síntese. Esse relatório, a gente tira no INEP, qualquer pessoa pode acessar essa informação. E o professor, então, ele tem que entender tudo isso, né? E formas da gente trabalhar melhor esse aluno, né? Então, voltando aqui um pouquinho no relatório, ele mostra tudo, né? Então, a matriz de avaliação, o objetivo, como é calculado esse conceito, né? Muitas pessoas, muitos professores não entendem isso, né? Todo o perfil do estudante, então, a gente pode ver que consegue ver o perfil do estudante daquela instituição, então o professor fica conhecendo realmente qual é o seu aluno, né? Então, a gente consegue ver percepção da prova, grau de dificuldade da prova, como esse aluno viu a prova, né? Ele achou muito fácil, ele achou muito difícil. O que ele achou mais fácil, mais difícil, né? Então, isso é importante. Os conteúdos, tudo isso está aqui, estatísticas da prova, né? Então, esse é um material que o professor não pode ficar sem acesso, né? E além do relatório, existe muita bibliografia, né, que eu acredito que toda instituição deva fornecer para este professor. A gente conversou muito sobre as questões objetivas e subjetivas da prova, né? A gente tem conhecimento de que esse é um grande desafio, né, para os professores também. Porque além do modelo ENADE ser um modelo bem específico, ele ainda tem a parte tanto aberta quanto fechada. Sim. Como que você acha que na prática os professores podem trabalhar essas duas abordagens de questões? Primeiro, independente da disciplina que ele leciona, interpretação de texto. A gente repara muito que o aluno às vezes não entende a pergunta. Quando a gente traduz, ele fala, mas era só isso, né? Então tem que trabalhar essa interpretação de texto, não importa se é disciplina de cálculo, né? O professor tem que conseguir fazer isso, né? A gente hoje tem muita ferramenta, né? Então a gente tem a parte de gamificação, que ajuda muito, né? A gente consegue trabalhar com palestras que trazem os conteúdos. Então as formas realmente são diversas, mas o professor tem que entender a dificuldade da disciplina dele e a dificuldade do aluno. Por isso que a gente volta lá naquela prova diagnóstica, né? Se o professor não fizer isso, ele não consegue entender o que está acontecendo, né? Qual que é a realidade daquele aluno que ele está trabalhando, sabe? E as metodologias muito tradicionais hoje não funcionam mais com a moçada que tem chegando, que tem outro time, né? Então, usar a internet durante a aula. A gente proíbe, tem que guardar o telefone. Não.
a gente pode usar a internet de formas variadas ajudando, né? Então, acho que tem um rol de atividades para a gente fazer muito interessante. Bacana. E esse processo, assim, começa no diagnóstico, passa pelo professor, mas sempre com a interferência do coordenador para desdobrar esse diagnóstico em intervenções pedagógicas, exatamente, né? Exatamente. Né? Porque dependendo, às vezes é uma dificuldade muito grande que é encontrada, então vai conversar com a gestão daquela instituição para, de repente, comprar alguma ferramenta, adquirir uma ferramenta nova, né, que vai ajudar no desenvolvimento desse aluno. Né? Por isso que eu falei, é um trabalho muito conjunto. Não adianta cada um ficar no seu canto pensando e se não há conexão. Né? Você comentou muito de gamificação, de ferramentas digitais. Nós aqui da Saraiva Educação temos inclusive um modelo de relatório diagnóstico bem detalhado que passa por todos esses pontos que a gente discutiu. Então, objetos, habilidades, competências. Mas como a gente havia mencionado, a dificuldade está no desdobramento, né? Daquele relatório, quais intervenções pedagógicas serão feitas, né? Então, apesar de nós, particularmente, sugerirmos essa intervenção, é notório que sem o acompanhamento do coordenador e sem a preparação, como você comentou, do professor, esse processo não vai ser eficaz. Exatamente, vai ter só um resultado na mão, né, e sem usá-lo. Então, realmente tem que debruçar e entender, né, um trabalho, como eu falei, permanente, né, o que eu posso fazer? Será talvez que o conteúdo não esteja adequado? A gente pode ter esse problema também. A didática na sala de aula? Exatamente, por isso que tem que ser revisto semestralmente. Eu não posso esperar muito tempo para rever. Às vezes, inclusive, até a matriz curricular não está adequada. E eu preciso fazer. O próprio projeto pedagógico do curso, não está adequado. Né? E às vezes vai passando o tempo, a pessoa não se deu conta, né? A coordenadora, a gestão não se deu conta. Então, tudo isso tem que ser realmente analisado minuciosamente. Esse ponto é muito interessante, Juliana, porque a gente vê como que o ENAD, né, ele interfere tanto nas decisões, mas em um âmbito maior, até no próprio projeto pedagógico do curso. Né? Como a intenção da prova é avaliar se aquele aluno concluinte ele tá desenvolvendo, né, as habilidades para o mercado de trabalho, os conteúdos e as competências que ele precisa, se o seu projeto pedagógico não está coerente com o ENAD, né, por fim ele não está coerente com o que se espera dos concluintes. Exatamente. Né? Você não tem o profissional que o mercado quer. Né? Então, seu aluno vai concluir e depois? Né, como que vai ser a vida dele. Por isso que eu falo que o ENAD ele não veio para prejudicar, ele veio para ajudar, né, ele veio para mudar a forma de ensinar, ele veio para realmente que a prática seja incluída no curso, né, que o aluno consiga ver toda a possibilidade que a profissão dele dá, né, então ele saia realmente uma pessoa melhor. Né, a intenção de uma graduação é isso, além de passar o conhecimento da profissão, que você realmente melhore ao longo do tempo. E como você mostrou para a gente aqui, tanto esses relatórios quanto as outras medidas e os outros instrumentos, eles permitem que a gente faça um planejamento reverso, né? Então, vindo do que o ENAD exige a termos nacional e mundial, como que a gente pode fazer esse processo reverso, né, no projeto pedagógico do curso, nas nossas matrizes curriculares e, por fim, dentro da sala de aula com a atuação do professor. Exatamente. Né? E é um material que qualquer pessoa tem acesso, né? Não tem segredo, é isso que eu gosto muito de falar, não tem segredo nenhum. Então é avaliar todo esse material, sentar com o grupo, é o coordenador, é o NDE, né? E propor alterações, porque alterações vão ter, o mundo está em constante mudança, por que a instituição de ensino não vai estar em mudança? Né? Não pode ter medo. Exatamente. E se você fosse resumir assim os pontos principais para fazer esse planejamento reverso, né, partindo lá do ENAD, chegando até o diagnóstico da sala de aula, quais seriam suas recomendações principais? Analisar todas as provas possíveis, né, e todos os relatórios. Então, a partir daí a gente consegue ter um norte dessa prova. Detectar as habilidades e competências. Né, detectar nos alunos quais são as deficiências, né, passar isso tudo para o professor, para os docentes, né, fazer um treinamento, definir a melhor estratégia, e a estratégia por disciplina,
A estratégia pode ter uma estratégia macro de um curso, mas eu preciso de estratégias por disciplina, né? Mudar o que for necessário mudar. Isso é muito interessante quando você fala de estratégias por disciplina, né? Porque a gente sabe que os conteúdos, competências e habilidades não podem ser trabalhados da mesma forma. Né? Então, mais do que um diagnóstico diferenciado para cada turma, são intervenções pedagógicas diferenciadas para desenvolver. Exatamente. E às vezes até uma mesma disciplina pode ser selecionada em 2 turmas diferentes. E cada turma pode ser trabalhada de forma diferente, não porque é a mesma disciplina. Né? A gente tem que entender a pessoa. A gente está trabalhando com pessoas, né? Não somos máquinas. Então, cada um tem a sua característica. E isso tem que ser respeitado. E acaba que, no fim, esse diagnóstico ele é muito personalizado, né? Acho que, em outras palavras, é isso que nós estamos dizendo. Exatamente. Um diagnóstico personalizado da turma, em um nível mais específico, pode ser um diagnóstico do aluno, né? E essas intervenções bastante específicas também. Exatamente. Né? A gente pode chegar ao ponto de conseguir trabalhar o aluno. Né, o professor detectou que determinado aluno tem uma deficiência maior. Traz esse aluno para perto, né? Vamos sentar, olha, a gente fez, então aqui detectou que você tem um problema em tal área. Como trabalhar? Né? Então, de repente, o aluno vai ter que trabalhar, o aluno que é consciente, mais um pouco. Então, não só na sala de aula, mas fora ele vai ter que se aprimorar para conseguir suprir aquela deficiência, porque a gente consegue suprir, né? Então, realmente, é um trabalho até de formiguinha. Né? E quando a gente pensa num aspecto mais macro, né, que é igual a gente conversou sobre o projeto pedagógico do curso, sobre as matrizes curriculares estarem consonantes, né, com o ENAD, a gente já ameniza todos aqueles problemas de engajamento, de entendimento que a gente falou dos alunos, né? Exatamente. Porque também não é efetivo ter uma preparação por parte dos professores, coordenadores, mas os alunos não estarem engajados. Então, eu acho que tem esses 2 lados que precisam ser trabalhados conjuntamente para esse diagnóstico e para essa intervenção. Exatamente. É muito importante deixar tudo muito claro para o aluno. E quando houver uma mudança curricular, por que houve? Né? O que a gente está acrescentando? O que está melhorando nessa mudança? Né? E claro que você faz uma mudança pensando no ENAD, é importante, mas pensando no mercado de trabalho. Eu tenho que agregar essas 2 informações, né? Eu tenho que formar uma pessoa que vá conseguir um emprego, né? É isso que ela quer no final, né? Uma boa formação para conseguir um futuro que ela já tem planejado ali. Então, tudo isso tem que ser realmente visto. Juliana, a gente conversou sobre todos esses pontos, mas a gente sabe que, como qualquer prova, ainda há pontos de melhoria nesse sistema de avaliação. Na sua experiência acadêmica, quais foram os feedbacks tanto dos alunos quanto dos professores em relação à prova? Eles também têm a percepção igual de importância e de formato da prova como um formato ideal? Falando dos professores, eles gostam muito da prova. Acham que os conteúdos cobrados realmente são relevantes. Né? Quem faz a prova hoje são professores que passam por uma capacitação. Né? Então, eles propõem as questões, essas questões são avaliadas, né? Às vezes eles enviam 10 questões, uma questão é aprovada, ou às vezes nem é. Então, realmente tem um processo muito cuidadoso, né? Então, os professores, em geral, gostam da prova. Os alunos têm alguns pontos que colocam. A prova é muito grande, né? Questões abertas, questões fechadas. O que a maioria dos alunos faz? Eles fazem as questões fechadas. Caso haja tempo, eles fazem as questões abertas. Então, talvez o INEP precisasse repensar um pouco o tamanho da prova. Né? Porque como as questões são complexas, né? Quando nós não são questões rasas, os alunos demoram um pouco mais a realizar, a concluir as questões. Então, acho que é um ponto que talvez pudesse ser revisto. Mas a qualidade das questões é muito boa. E isso conversa muito com o ponto que a gente abordou, que é engajamento dos alunos, isso, né? Exatamente. Então, além de todo o trabalho pedagógico que é feito dentro da instituição, né, quando os alunos se deparam com a prova em si, tem que ter um engajamento também no momento de realização da prova. Como que isso pode ser trabalhado nos momentos anteriores à avaliação? Então, eu acho que a instituição ela tem que ter uma equipe que trabalhe o ENAD. Né, porque isso é contínuo. Né? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência. Né?
o projeto da instituição onde eu trabalho, eu acho que é um projeto muito bacana. A gente começa realmente com a avaliação diagnóstica todo semestre, em todas as disciplinas, mais ou menos na terceira semana de aula, né? Porque aí o aluno já chegou, o professor já consegue ali detectar qual é a falha, né? Qual o problema, como ele vai trabalhar aquela disciplina. Eu posso fazer no meio do semestre? Não posso, né? Porque aí já está caminhando, eu preciso fazer isso realmente no primeiro semestre. Tá? Então a gente também é muito preocupado com essas novas metodologias, a gente está sempre procurando como fazer essa melhora. E quando chega realmente na época da prova, né, a gente trabalha mais perto desses alunos que vão realizar a prova. Então são realizadas palestras, né, para ele entender, para a gente mostrar como funciona, né, para o aluno já ir se preparando, porque qual aluno que vai participar, né? A gente sabe que são os alunos que vão ter 80% do curso concluído na época da prova, né? Então a gente fala muito de aluno que vai estar em nono e 10º período, né? 8º, 9º, não necessariamente, né? Ele pode estar fatorial, então ele tem que ter uma porcentagem de disciplinas concluídas. Então, essa sensibilização é muito importante, né? E alguns outros treinamentos para esse aluno é importante, aulas virtuais, né? Então, na casa dele, ele pode estudar, ele pode se aprimorar. Como eu falei, a parte de interpretação, leitura e interpretação de texto é uma parte muito importante, né? Isso é uma das dificuldades colocadas pelos alunos. Então, aprofundar, ter aulas, né, desse sentido é muito importante. Né? Então, um aumento de informações, né? Um aluno precisa ter um aumento de informações, um incremento. Esse aluno, se for trabalhar específico, esse que está chegando na prova. Você comentou sobre o diagnóstico, né? Quando a gente detecta os pontos fortes da turma e os pontos de melhoria, como que se dá na prática essa atuação? Os pontos fortes são menos abordados dentro de sala de aula e é mais focado nos pontos de melhoria. Como que na prática os professores podem se valer desse diagnóstico para atuação dentro da sala de aula? Na verdade, a gente não pode, porque a turma é mais forte em determinado ponto, deixar de trabalhar. Porque pode ser que no final perca aquilo, então tudo tem que ser trabalhado. Mas aquele ponto de maior dificuldade, aí ele não pode ser trabalhado apenas em sala de aula, fica muito pouco. Né? Então o professor tem que traçar estratégias para o pós-aula, antes das aulas. Né? Então muitos professores se valem de vídeos, né? Eles já gravam vídeos, eles têm canais no YouTube, então o aluno pode em casa estudar, né? Porque chegou em casa, está lendo um livro, nossa, como é que é isso mesmo? Não estou lembrando o que o professor falou. Vai lá e tem um vídeo do professor, né? Essa parte de jogos é muito interessante, a gamificação, porque o aluno se identifica, então ele consegue aprender de forma mais fácil, né? Então por isso a gente tem que entender também o perfil do aluno, né? Tem chegado o pessoal mais novo, por isso que a gente fala de gamificação. Mas se por acaso eu tenho uma instituição específica que trabalha com alunos mais maduros, será que isso vai ser bacana para eles? Será que é a forma que eles conseguem aprender melhor? Então a gente tem que avaliar isso tudo. Então a estratégia não é focar menos nos pontos fortes, mas em focar mais nos pontos que estão deficitários, exatamente, né? E aí, nesse contexto, as ferramentas digitais vêm como uma forte aliada para esse tipo de ensino. Sim, a gente tem muita coisa hoje, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa bacana, né? Não é não só o volume de informação, são realmente estratégias muito interessantes. Então, a gente não pode deixar. E mais do que ajudar esse ensino, né, a ferramenta digital, de certo modo, também tira aquela sobrecarga do professor de estar ali dentro de sala de aula, estimulando os assuntos e os conteúdos do ENAD, né? Como que você vê essa questão em relação aos benefícios dessas ferramentas virtuais para a preparação para o ENAD? Então, todo mundo ganha, porque tempo hoje é muito precioso, né? Então a gente tem que usar muito bem o nosso tempo. Então acho que é isso, a qualquer momento o aluno pode acessar a informação, ele está no ônibus indo para a faculdade, ele acessa aquela informação, né? Ele está numa fila de banco, ele acessa aquela informação. Então o professor ganha tempo, ele consegue otimizar a aula dele, aproveitar melhor e o aluno em qualquer lugar que ele tiver consegue acessar a informação. Juliana, nós discutimos muito sobre essa questão de ferramentas digitais, né? E recentemente várias discussões sobre o modelo do Enem digital também foi trazido à tona. O que você acha dessa possibilidade também para o ENAD?
Eu acho uma possibilidade muito interessante. Primeiramente, para contribuir para o meio ambiente, né? Porque a quantidade de prova, de papel impresso é muito grande. Então, eu acho que sim, vale a pena pensar. A gente tem que pensar com muito cuidado. Como é que vai ser essa logística, né, dessa prova? O aluno faria a prova em casa, ele faria na instituição de ensino, né? E o sigilo dessa prova, como seria? Então, eu acho que a tendência é essa, eu acho que é uma boa tendência, mas tem que ver com calma. Talvez a gente vê como é que vai funcionar com o Enem, que o primeiro teste já vai ser o ano que vem, né? E Belo Horizonte está incluído nesse teste, e ver como que vai funcionar, se tiver tudo ok, com as melhorias, a gente tentar já fazer um piloto também para o ENAD. E isso conversaria muito com as ferramentas digitais, né? Que, igual você falou, o perfil do estudante hoje já é um perfil mais aberto para esse tipo de tecnologia. Sim, talvez ele até tivesse mais facilidade de realizar a prova só por ela ser digital. Que conversa muito com o problema que a gente levantou de engajamento dos alunos na prova, exatamente, né? Exatamente. Bacana. Juliana, para finalizar o nosso webinar, já tão próximo da realização do ENAD esse ano, mas até para os próximos anos, qual que é o recado que você deixa para os coordenadores, professores, alunos que estão nos assistindo nesse momento? Engajamento, né? Todos têm que estar engajados, todos têm que estar unidos, né? É uma família, não é ninguém contra ninguém, é todo mundo trabalhando para o melhor. Então, engajamento. Se alguém, por algum acaso, deixou passar o tempo, não se preparou tanto, ainda dá tempo. Estuda as provas antigas, né? Ainda dá tempo temos mais 6 meses, dá tempo sim de preparar. Juliana, estamos chegando no final de mais um webinar, agradecemos imensamente a sua participação. Eu gostaria de agradecer o convite por tratar de um assunto tão importante para toda a comunidade acadêmica. Nós que agradecemos. E se você ficou interessado nesse assunto, a Saraiva Educação pode caminhar junto a você na busca de soluções pedagógicas para sua instituição. Convidamos a todos para se inscreverem em nossas redes sociais e no newsletter em nosso site. Esse vídeo ficará disponível no nosso canal no YouTube, por isso agradecemos a audiência e a participação em mais um webinar Saraiva Educação. Muito obrigada e até a próxima!